O Jornal Taguacei, mais uma vez, vamos bater um papo com o presidente do PT do Distrito Federal, Jaci Afonso. Nós vamos falar da política internacional, da política nacional e da política local. Temos assuntos muitos para ser explorado nestes dias. Jaci, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Jeová. Que bom Maravilha. encontrar de novo. Parabéns pelo exemplar 100, Obrigado. do Taguacei. Espero que depois os nossos descendentes possam discutir lá o centenário do jornal, e não o número 100, mas o centenário. Então, muita dificuldade, muitos tropeços, mas chegamos, né? E com muita luta ainda. Jaci, você é um grande observador da política local, nacional e também internacional. Eu queria que você falasse e como é que foi, fizesse uma análise. O nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um estadista que é, fez uma bela turnê em vários países da Europa. Qual a sua avaliação? bem, Jeová, eu tive a oportunidade de, como dirigente da CUT Nacional, eu fui conselheiro do presidente Lula e da presidente Dilma, do chamado Conselhão, que era um conselho que ele chamava sindicalistas, empresários, personalidades, para assessorá-lo na sua estratégia de governo. E tive a oportunidade de viajar tanto pelo conselho, mas pela CUT, pelo exterior. E acho que o mais importante foi em 2014, no Congresso Mundial dos Sindicatos, eu participei de um debate, e o movimento sindical internacional, os partidos de esquerda dos outros países, tinham como referência o governo do PT, de Lula e Dilma, do que nós tínhamos aumentado o salário mínimo, acabado com a pobreza, com todos isso, era uma referência mundial o governo do Lula e da Dilma. Veio o golpe, veio essa eleição fraudada do ponto de vista fascismo que impediu o Lula de ser candidato e seria eleito presidente, e temos hoje esse genocida na presidência da República. Então, essas pessoas, esses outros países, têm todo o interesse em que o Lula volte a ser presidente da República, porque volta o país. O Brasil é uma grande nação no mundo, seja em população, seja em território. Então, é Estados Unidos, é China, é Canadá, né? É Rússia. Então, o Brasil está entre esses grandes países. Então, eles querem, novamente, o Brasil nos trilhos, né? Apontando essa política. Então, essa viagem pela Europa mostrou a representatividade do Lula e o despreparo que o Bolsonaro tem. Veja as viagens que o Bolsonaro, como presidente, faz ao exterior, e veja o Lula e tal. O que é importante ressaltar, né, e por isso que é importante ter uma imprensa como o Taguacei, que é a omissão dos grandes meios de comunicação desse país em não noticiar a repercussão e essa extraordinária viagem que o Lula fez pela Europa. Então, portanto, esse é o presidente que nós tivemos, o melhor presidente da história do país, e espero que ele volte a ser candidato e que seja o nosso presidente a partir de 2023. Jaci, o PT, a nível nacional, e os PT estaduais, municipais, não tem um outro objetivo a 2022 a não ser eleger Lula. A nossa luta é para eleger Lula. E nós estamos vendo aí brigas de outros partidos para fazer as suas convenções e não conseguem. Partidos grandes que ajudou a tirar Dilma no golpe, e nós estamos aí, Lula negociando, fazendo um grande trabalho em concordância com outros partidos a nível nacional. Aqui em Brasília não vai ser diferente, nós vamos seguir o que o Lula quer, é isso? Não. Nós, o PT Nacional, e nós aqui reafirmamos, Jeová, em todas as resoluções nossas ao longo do ano, resoluções inclusive aprovadas por consenso, que a prioridade número 1 nossa é a eleição do Lula. Tanto nós aqui no Distrito Federal como o PT Nacional. Então, portanto, nós estamos discutindo com os partidos. Acho que esse processo
da destruição da nação que o Bolsonaro está fazendo, está levando um conjunto de partidos políticos a pensar, né, nesse processo. Então, pensar no Brasil e no povo. No povo. Então, inclusive ontem o PT, a direção nacional do PT estava analisando, começou a analisar a possibilidade, inclusive, de fazer uma federação com outros partidos. A federação é uma novidade, já tem exemplos de outros países que já têm essas federações, como o Uruguai, o Chile, né? A Espanha, e Portugal, que tem experiência, que são experiência que não são coligações. As coligações, qual a diferença entre a federação e a coligação? Muitas vezes o PT fazia uma coligação com um partido aqui no Distrito Federal e era oposição a outro. E lá, no Goiás, aqui em Minas Gerais, que faz divisa com nós, esses partidos estavam de outra forma. Então, quando você faz uma federação... Era uma coisa que era outra. Exatamente. Significa, se a gente fizer uma federação com os nossos aliados históricos, por exemplo, o PSB e o PCdoB, significa que o PT estará coligado em todos os estados com o PSB e com o PCdoB. Então essa é uma novidade, é uma possibilidade. Eu acho que é uma experiência, uma inovação interessante, que pode mudar, que determina ideologicamente esses partidos. Nós não podemos ter, infelizmente, alguns partidos que são nossos aliados, mas tem deputados deles votando proposições no Congresso junto com o Bolsonaro. Então a gente precisa ter uma firmeza ideológica e a federação é um avanço nesse sentido. Então, portanto, o exercício que o Lula e a direção nacional do PT é de construir uma aliança para derrotar o Bolsonaro. E esse esforço, companheiro Jeová, ele precisa ter um esforço de tentar aglutinar isso para ter maioria logo no primeiro turno, ter a maioria no Congresso Nacional, para não ficar dependendo de negociações. Então a gente já fizer um bloco. E esse bloco tiver mais do que 250 deputados, você sabe qual é o rumo que o país vai ter naquele processo. E não uma negociação... É o que Lula tem dito. Lula precisa de uma bancada que sustente. Exatamente. E a federação é essa possibilidade. É essa possibilidade. Mesmo que eventualmente prejudique o PT, mas para o governo, para o Lula presidente... E para o povo. Para o povo, é isso. Então, nós mesmo eventualmente não sendo bom para o PT, é bom para o país e é isso que nós espero que a gente faça desta forma. E assim, voltando aqui para o Distrito Federal e principalmente para o PT, vocês fizeram agora reuniões da executiva, fizeram a reunião do diretório, e nós aí tinha já 2 nomes colocados, o nome do companheiro Magela e o nome da companheira Rosilene. E qual a determinação que o diretório está tomando? Parece que vocês concordaram e consolidaram que não vai ter uma prévia. Como que vocês vão fazer digamos, se o PT Nacional decidir que aqui o PT vai ter candidato, como que vocês vão tirar esse candidato ou candidata? É com a prévia? É com a plenária de militância? Como é que o PT está trabalhando, que vocês estão trabalhando muito e como é que é? Não, Jeová, até bom você falar do trabalho. A direção do PT, todas as correntes internas, todos os militantes, nós estamos num processo de revigoramento do partido. Seja um revigoramento do ponto de vista de funcionamento, nós passamos agora pela eleição dos setoriais, elegemos 22 novos coordenadores. Estou acompanhando lá, através de você. Alguns, inclusive, sendo reeleitos, outros novos, outros setoriais novos, como direitos dos animais e direitos de pessoa idosa e da pessoa idosa, né? Então, portanto, o PT está fazendo um exercício de uma reorganização e também um trabalho junto à sociedade. Nós fazemos toda sexta-feira, das 7 às 9 da manhã, nas passarelas que dão acesso ao Distrito Federal, aqui ao centro da cidade, a gente utiliza faixas para expressar aquilo que o PT coloca. O PT criou isso em função da pandemia. Não era possível fazer panfleto, não era possível distribuir, não era possível coisa... Nós utilizamos faixaços que a gente chama, e na sexta-feira, por exemplo, a gente fez um faixaço sobre a questão de combate ao racismo no país, da defesa do nosso povo negro. Então a gente utilizou essa faixa. O outro foi a comida.
Outro foi a luta contra a privatização da SEB, o aumento dos combustíveis, tudo isso a gente tratou. Então, nós estamos fazendo esse papel. Nós temos hoje, existe 2 pré-candidaturas, 2 nomes que se colocaram à disposição À disposição PT, a ser governo, né? O companheiro Magela e a companheira Rosilene, são 2 nomes que o PT tem, são nomes bons, e temos o nome da companheira Érica, também, que colocou seu nome à disposição para disputar o Senado. Então, o PT fará aliança, né? Procurará fazer aliança com os partidos políticos que defendem a candidatura do companheiro Lula. Esse é o nosso... Primeiro, a questão é o seguinte, se a prioridade é Lula, a discussão com os partidos políticos passa aqui por esses partidos ou esses candidatos apoiar a candidatura do Lula. Então esse é o nosso objetivo. Os outros partidos têm nomes e o PT também tem nomes. Além competitivos. além desses que eu já citei, teria outros nomes. Mas nós temos esses 2 nomes. Então, nós não tivemos ainda uma resolução formal do partido, mas no sábado, no dia 20, nós fizemos uma reunião e aí todas as correntes se pronunciaram, as correntes internas do partido se pronunciaram contrária à realização de prévias internas do PT. Nós devemos buscar um consenso progressivo, um acordo para que a gente tenha uma única candidatura ao governo do Distrito Federal, para que a gente possa apresentar, trabalhar e transformar essa candidatura numa candidatura viável com os partidos políticos e depois viável eleitoralmente, para que a gente possa derrotar o Ibanez. Então esse é o objetivo nosso. O Lula derrotar o Bolsonaro e uma candidatura de esquerda no Distrito Federal derrotar o Ibanez. E a outra coisa, como nós queremos eleger Lula e eleger uma grande bancada para sustentar Lula, aqui também nós queremos eleger o governador, governadora, mas também que elegemos uma bancada de deputados distritais e federais que dê sustentação ao nosso governo. É isso, Jeová. E tem uma grande novidade, que vai mudar muito as eleições de parlamentares o ano que vem. Você vai ver o resultado disso. Primeiro, não existe mais coligação na eleição proporcional. Essa acabou. Então, será feito isso. 2, reduziu pela metade o número de candidatos que cada partido pode ter. Por exemplo, na eleição passada você podia ter 48 candidatos para deputado distrital. Nesta eleição só pode ter os 24 mais um. Para a federal, os 8 mais um. Então isso vai reduzir muito os candidatos. Segundo, está havendo fusão de partidos, né? Na eleição passada, só para citar um exemplo, nós tínhamos o PPL e o PCdoB e hoje se fundiram e só estão no PCdoB. Nós tínhamos o PSL e tinha o DEM, se fundiu com partidos. Então vai haver uma fusão partidária, vai haver uma diminuição de partidos e cada partido vai diminuir. Então, portanto, a estratégia nossa eleitoral passa pela eleição também de parlamentares. Na legislatura passada, eram 7 deputados conservadores e só tinha a companheira Érica como uma deputada progressista de esquerda na Câmara. Agora, nesta atual legislatura, nós temos a companheira Érica e temos o companheiro Israel. Nós queremos ter maioria, nós queremos eleger mais que 4 deputados na Câmara Federal. E nós queremos eleger mais de 12 deputados distritais desse bloco que a gente está procurando construir uma aliança. É isso que nós precisamos, com os partidos com posições claras e que seus deputados votem de acordo com as posições dos partidos. E não o deputado ficar votando de acordo com seus interesses ou, muitas vezes, o que ocorre que a gente está vendo em negociatas com o Bolsonaro e em negociatas com o Ibanez. Quero aqui dizer a todos os nossos leitores, que todos os passos que o PT está tomando, junto aqui com o presidente, nós estamos passando essas informações. E aqui, o presidente do PT, Jaci Afonso, é uma pessoa transparente,
tem tocado o partido com muita dedicação e com muita seriedade, junto com todas as tendências. Para isso, nós passarmos essas informações para a militância e para a sociedade do Distrito Federal. Para isso, o Jornal Taguacei te agradece muito, Jacir. E eu que agradeço sempre essa oportunidade de dialogar com você, que é sempre um bom papo, e ter a oportunidade de dialogar com os leitores desse jornal importante. Então, nosso agradecimento, e assim, desta forma, né, sem fake news, sem nada, uma informação direta, sincera e propositiva para a população do Distrito Federal.